Oi, eu sou o Felipe e não, você não tá no canal errado. Eu só passei aqui no começo pra avisar que se você quiser apoiar esse canal, tem duas maneiras de fazer. Na primeira, você pode assinar o clube de membros aqui embaixo. Geralmente sai 2 vídeos públicos e aí um pra membros, então você sempre vai ter conteúdo exclusivo. Geralmente as séries longas saem pros membros. O outro jeito é conferir os meus livros. Sim, eu já publiquei alguns. O link pra eles tá aqui na descrição. Lá você encontra não apenas os livros, mas também todas as minhas redes sociais pra sempre ficar ligado no que tá acontecendo. Eu vou tentar ser mais ativo em 2026. Agora sim, apague as luzes, coloque seu fone de ouvido e vem comigo. Você nunca sabe o que está compartilhando a estrada com você depois que escurece. Meu pai disse enquanto me dava minha primeira aula de direção: sempre que você estiver dirigindo sozinho numa estrada vazia, preste atenção no que você passa. Mesmo que seja só alguma coisa que você note por meio segundo com o canto do olho ou só fora do alcance dos seus faróis, porque mesmo que você não esteja olhando para aquilo, pode ter certeza de uma coisa: aquilo está olhando para você. Ele morreu num acidente de carro alguns anos depois. Aconteceu logo depois da meia-noite, numa estrada vazia, no meio do nada. O software do caminhão avisou ao despachante dele que tinha acontecido uma batida. Quando o xerife e os paramédicos chegaram, ele já estava morto fazia tempo. O relatório oficial indicou que ele morreu por causa de ferimentos sofridos quando a carreta dele derrapou para fora da pista e bateu num pilar de ponte a 64 km por hora. Um texto seco, cheio de termos técnicos, como se colocar números e categorias numa folha deixasse tudo simples e resolvido. Eles escrevem trauma, impacto, velocidade, condições da via. E aí fecham uma pasta e pronto. O mundo fica confortável para quem não perdeu ninguém. Só que tinha um detalhe que eu nunca consegui engolir. O que eles deixaram de mencionar foi que o dano no caminhão não chegava nem perto de ser o suficiente para fazer no meu pai o que o suposto acidente fez. A lata estava amassada, sim, tinha marca de impacto, mas era o tipo de amassado que você já viu em qualquer batida feia. Nada ali explicava o resto. Era um choque entre o que o metal mostrava e o que o corpo dizia. Eu vi as fotos, eu vi o laudo, eu vi o que tentaram empurrar como explicação. E cada imagem era uma frase que não encaixava na anterior. O caminhão tinha história de colisão, só que meu pai parecia ter um histórico de caça. E o que ficou em mim não foi a velocidade, nem o pilar, nem o horário. Foi a sensação de que alguém tinha passado por cima da verdade e achado que isso bastava. Um carimbo, uma assinatura e foi isso, para você ir para casa e parar de fazer perguntas. Em imagens que ainda me assombram 20 anos depois, eu lembro de como ele parecia em cima daquela maca no necrotério. O lugar era todo de azulejo, luz branca demais e um cheiro de produto forte que grudava no fundo da garganta. Um cheiro que dava para sentir na língua. O ar parecia parado e o barulho de qualquer coisa, uma porta, um passo, uma gaveta abrindo, tirava o som principal do mundo. O corpo dele parecia errado ali, como se aquela posição não combinasse com ele, como se eu estivesse olhando uma versão torta do homem que me ensinou a segurar o volante. Eu lembro da pele marcada, do jeito que certas partes pareciam ter sido rasgadas e não esmagadas, e de como eu precisei segurar a mão na mesa para não tremer. A mesa era gelada, lisa, e minha palma ficou úmida mesmo assim. Eu tentei buscar sinais do meu pai no meio daquela bagunça. Uma expressão, um detalhe que provasse que era ele, que aquilo era só um corpo machucado e que o resto vinha depois. Só que eu não achava nada. Eu só via o estrago. E quanto mais eu olhava, mais a ideia de um acidente virava uma mentira educada. Parecia que ele tinha sido atacado por um animal selvagem. Não um arranhão aqui e ali, mas uma violência inteira, sem cuidado, sem padrão da batida. O tipo de estrago que você espera ver numa carcaça largada na mata, e não num motorista encontrado dentro de um caminhão. Tinha marca que parecia um puxão, marca que parecia mordida, e um vazio que não devia existir, como se tivessem comido metade dele. Eu ouvi um funcionário falando baixo num canto, vi uma caneta anotando alguma coisa, vi alguém ajeitando um papel, e eu pensei, se fosse um acidente, era para ser previsível, era para ser quebrou aqui, rompeu ali, sangrou assim.
Só que aquilo tinha um padrão diferente, um tipo de fúria que não veio do ferro e do concreto. Aquelas palavras de conselho que meu pai me deu naquela aula de direção nunca pareceram tão pertinentes. Eu passei anos tentando tratar aquilo como trauma, como exagero, como um jeito da mente preencher o buraco. Eu fui atrás de explicação racional. Eu fiz o que todo mundo faz quando quer que algo horrível vire só um azar. Só que o buraco não fechava. Alguma coisa pegou ele. Ele não estava prestando atenção e alguma coisa conseguiu se aproveitar. E a pior parte é pensar que talvez tenha sido tão rápido que ele nem teve tempo de entender o que estava acontecendo. Só tempo de sentir e sumir. Talvez tenha sido um único segundo de distração. A diferença entre olhar para frente e piscar. Eu tentei reconstruir a noite na minha cabeça várias e várias vezes. A estrada vazia, o caminhão pesado, o mundo dormindo. Um homem sozinho numa cabine com luz fraca no painel e quilômetros de escuridão para todos os lados. E, em algum ponto, uma coisa que não entra em relatório, nem em estatística, nem em curso de direção defensiva. Hoje em dia, eu só dirijo à noite se for uma necessidade absoluta. Se eu posso marcar para outro horário, eu marco. Se eu posso pegar uma rota mais movimentada, eu pego. E quando não tem escolha, eu vou do mesmo jeito. Só que eu vou ligado em tudo. Eu fico atento ao trecho de estrada que some no escuro, ao reflexo que aparece e desaparece no vidro, ao que se mexe fora do alcance dos faróis. Eu observo o acostamento, as placas, os postes, os pontos onde a luz não chega. Eu me pego diminuindo a velocidade sem motivo, só para ouvir melhor, só para ter tempo de reagir. Principalmente agora que eu venho prestando atenção, não só nas condições da noite, mas no que eu vejo durante o dia. Quando o mundo parece normal e ninguém imagina que tem alguma coisa errada ali. E o mais estranho é que você começa a enxergar sinais onde antes passava reto, marcas iguais, objetos iguais, estradas diferentes com a mesma assinatura escondida. Encontre um trecho de estrada bem movimentado e mal cuidado, um daqueles que já virou caminho obrigatório, mas ninguém conserta direito. Asfalto gasto, acostamento estreito, sujeira acumulada no canto, um daqueles que não passam com a equipe de limpeza há semanas ou meses. Faça uma caminhada, sem pressa, olhando para o chão, como quem procura uma moeda perdida, só que procurando outra coisa. Você vai perceber que o acostamento tem vida própria. É um inventário de tudo que as pessoas largam sem pensar e de coisas que ninguém lembra de ter deixado. No meio de garrafas de mijo, embalagens de McDonald's e camisinhas usadas, você vai encontrar pedaços duros de alguma coisa que, de primeira, você vai achar que é cascalho ou vidro quebrado. Eles ficam misturados com lixo, encaixados no pó, escondidos entre folhas secas e areia. Às vezes, parecem só um caco qualquer, uma sobra de obra, uma pedrinha que se soltou da pista. Só que quando você pega um e gira na mão, percebe que tem forma demais para ser aleatório. Tem um lado que corta melhor, um lado que parece gasto do jeito certo. E quando a luz pega, você vê um brilho curto, estranho, nada parecido com um vidro comum. Olhe mais de perto, é mais do que uma pedra ou lixo. E a sensação de isso não devia estar aqui vem antes mesmo de você saber explicar o motivo, porque seu corpo entende antes do cérebro aceitar. Você sente isso na mão, na textura, na firmeza do material, na frieza que ele segura. As partes mais largas têm bordas num tom de vermelho amarronzado. Não é cor de ferrugem de metal velho, nem de barro, nem de mancha comum. É uma cor que parece ter sido parte de alguma coisa viva em algum momento. Se você olhar bem de perto, dentro da coisa, vai ver uma linha da mesma cor correndo por dentro como um traço que não foi feito à mão. Às vezes, essa linha se divide, às vezes some e volta. Eu duvido você dizer que isso não parece uma veia. E quanto mais você examina, mais o pedaço deixa de ser um objeto e vira parte de algo. Parte de um conjunto, de um corpo. Parte de um problema. O tipo de parte que você não devia encontrar largada no acostamento entre um copo plástico e um guardanapo sujo. Leve um deles até o asfalto. Tente não ser atropelado. O barulho de carro passa perto e você entende rápido que a estrada não foi feita pra gente parar e examinar nada. O vento dos veículos te empurra um pouco e a poeira sobe na sua cara. Quando não vier carros,
Enfie a ponta mais afiada da coisa dentro de um dos riscos que, sem dúvida, você vai encontrar marcando a superfície da estrada. Eles não são muito fundos, mas são muitos. Alguns parecem antigos, outros parecem recentes. Alguns são finos, outros parecem ter sido feitos com força, como se alguma coisa tivesse arrastado peso. E tem risco que segue reto por um tempo e depois faz uma curva pequena, igual a pegada de um bicho que mudou de direção. O pedaço encaixa perfeitamente. Não encaixa? E é aí que a sua cabeça tenta negociar. Você tenta dizer que foi coincidência, que qualquer coisa encaixa em qualquer arranhão se você for insistente. Só que não é isso. Não é um encaixe qualquer. Não é mais ou menos. É exato demais. Do tipo que dá um arrepio na nuca sem precisar de história sobrenatural para ajudar. Como se aquele risco tivesse sido feito para ele, ou como se ele tivesse sido feito para aquele risco. Parece uma chave encontrando a fechadura. E isso é uma sensação horrível quando você não sabe que porta ela abre. Eu já estive em quase todos os estados do país. Eu investiguei rodovias que cruzam cidades, avenidas que ligam municípios e ruas que passam no meio do nada. Eu caminhei por trechos cheios de placa e radar e por lugares onde você dirige por meia hora sem ver uma casa. Eu parei em postos de gasolina que parecem ilhas no escuro e em entradas de cidade onde tem mais mato do que gente. E em todo canto, essa coisa se repete. Todas elas têm aqueles objetos e aqueles riscos. Algumas têm mais, outras têm menos. Mudam as paisagens, mudam os nomes, muda o tipo de árvore na beira, mas isso tá sempre lá. Escondido no lixo e no desgaste do asfalto. Às vezes fica mais óbvio perto de curvas longas. Às vezes aparece mais em subidas. Às vezes some e volta quilômetros depois. Eu já tentei listar os lugares, marcar no mapa, achar um padrão claro. Só que o padrão parece ser outro. Ele acompanha a estrada em si. Como se qualquer caminho grande o bastante virasse território. Ontem à noite eu estava num táxi, indo do aeroporto para o meu hotel no centro. Eu segurava uma daquelas coisas na palma da mão, passando o dedo nela sem pensar, como quem testa se algo é real ou se é só paranoia. Eu ficava girando o pedaço entre os dedos, sentindo as arestas, sentindo a ponta que parecia feita para raspar, tentando me convencer de que não era o que eu sabia que tinha que ser. Meu polegar ia e voltava numa mesma parte, como se eu estivesse tentando desgastar aquilo até virar uma pedra comum. O interior do carro tinha aquele cheiro misto de estofado e produto de limpeza, e o painel iluminava a cara do motorista num tom esverdeado. Ele falava alguma coisa sobre o trânsito, sobre o clima, qualquer conversa de quem trabalha dirigindo. Eu respondia com um som curto porque eu estava mais ocupado tentando manter a cabeça no lugar. O som do motor e dos pneus parecia alto demais e ao mesmo tempo insuficiente para cobrir o resto. O motorista parou num semáforo e eu olhei pela janela sem mirar em nada específico. O cruzamento parecia comum. Prédio ao longe, luz de poste, uma calçada vazia e um pedaço de rua sem movimento. A cidade estava acordada, mas aquele trecho era só um intervalo, uma pausa entre um quarteirão e outro. Aí eu captei um movimento bem no canto do olho, fora da luz do poste. Foi rápido, só um deslocamento estranho, como se alguém tivesse entrado e saído de um lugar que eu não estava vendo direito. Eu não virei a cabeça, eu fiquei olhando reto para frente, acompanhando o movimento pela visão periférica, segurando o impulso de confirmar. Eu aprendi cedo que olhar direto dá uma vantagem para qualquer coisa errada. Meu dedo apertou o pedaço na palma e a ponta mordeu a minha pele. Eu senti a dor leve e me esforcei para não gritar. Alguma coisa comprida e articulada rastejou até a lateral do táxi. Ela se movia como uma lacraia, mas tinha a altura de um cachorro. O corpo parecia segmentado, com partes que se dobravam na sequência certa para avançar sem pressa. Era grande demais para ser confundida e silenciosa demais para chamar atenção. Eu também ouvi ela. O som era baixo, quase fora do meu alcance auditivo. Se eu não estivesse ligado na presença dela, eu nem teria notado. Era o som de arranhar das patas afiadas, atravessando o asfalto. Um rescado contínuo que tinha um ritmo próprio, como se a rua fosse dela e o carro fosse só um obstáculo parado. Cada riscado parecia mais perto do que o anterior. Eu mexi no pedaço na minha mão e segurei a respiração. Eu senti a unha raspando na superfície do objeto
E isso me trouxe de volta para a estrada, para o necrotério, para a voz do meu pai. Tudo em uma linha só. Eu fiquei parado, esperando o pior, contando os segundos em silêncio. Eu tentei ouvir mais do que ver. Tentei perceber onde ela estava, sem dar o gosto de ser notada. Minha garganta secou. Eu senti o peito preso, como se até o meu coração fosse barulho demais. O sinal ficou verde e o motorista começou a acelerar. Devagar. O carro se moveu como se nada estivesse acontecendo, como se aquele cruzamento fosse só mais um. Bem na hora, eu virei a cabeça de uma vez na direção da criatura à minha esquerda. Ela estava a 30 centímetros. Eu vi detalhes demais em pouco tempo. Eu encarei o rosto dela. Não menos que 20 olhos negros, compostos, grudados num formato que lembrava uma máscara de inseto. Cada olho parecia ter vida própria, apontado para mim. Acima tinha a massa escura e abaixo um par de pinças quitinosas e uma boca escancarada cheia de dentes incontáveis. Dentes pequenos demais para contar, empilhados e irregulares, prontos para rasgar. No instante em que nossos olhos se encontraram, ela recuou de volta para a escuridão, mas não antes de eu ouvir uma das garras dela na porta. No hotel, eu agradeci o motorista. Dei uma gorjeta e avisei para ele tomar cuidado. Amigo, essa é uma das estradas mais seguras do país. Ele riu, mas valeu por se preocupar. Eu assenti e fechei a porta. Um risco comprido tinha tirado a tinta. Eu pressionei o objeto que eu tinha carregado contra o arranhão e encaixou do jeito que eu sabia que ia encaixar.